Segundou no Virou Moda, aliás, setembrou por aqui também, setembro um mês lindo, começa a primavera daqui a pouquinho, sol lá fora, muita coisa boa aqui dentro. Hoje a gente vai conversar sobre empoderamento feminino de uma forma assim, para um viés mais profundo, mas também muito prático. Conversaremos sobre futebol em condomínio para crianças e sobre o método Feldenkrais de consciência pelo conhecimento. Quanta coisa boa, hein? Então, ó, vem! Bom, o Tá Rolando de hoje traz aquele tipo de notícia que só quem mora na Europa, né, tem o prazer de lidar com ela. Parece que na cidade, olha, eu vou até ler o nome da cidade aqui, North East Five, tá? Lá no norte da Escócia, a polícia botou um policial de cartolina, que era para coibir as pessoas de se excederem na velocidade do veículo. Então, as pessoas olhavam essa cartolina, dava aquele susto, diminuía a velocidade. Pois bem, o policial chamado Bob foi furtado e agora a cidade está toda numa comoção com policiais, com toda a prefeitura, enfim, os moradores pedindo informações de quem levou o Bob, onde está Bob, né? Esse membro inestimável do corpo policial. Eu gosto muito dessas notícias porque elas me fazem refletir sobre como é bom ter problemas desse tipo, né? E só num determinado nível de desenvolvimento, mas a gente chega lá, porque, afinal de contas, nós temos esperança, ela não morre nunca. Bom, Elaine, um prazer te ter aqui. Elaine Souza, mentora, à frente de um evento que ocorre no dia 12 de setembro. Mulheres às Avessas, né, Elaine? Foi um nome que fez muito sentido para a gente, principalmente porque a gente está falando de quebrar padrões, né? A mulher, desde cedo, ela aprende em casa como é que é o modelo social daquela família, aí ela tem um namorado, uma namorada, enfim, e vai aprender o modelo familiar, aí ela vai para o trabalho, ela aprende um outro modelo e ela tem que vencer, muitas vezes se masculinizando. Foi a minha história, né? Eu fui diretora de indústria, então eu me masculinizei muito para poder vencer naquele mundo, naquele meio. E esses padrões, daqui um pouco, a gente não sabe mais quem a gente é. Qual é a nossa essência, assim, quem a gente é lá no fundo, né? E toda pessoa, quando ela desconhece, assim, ela não está conectada com a sua essência, ela tende a ficar mais ansiosa, ela tende a ficar mais estressada, ela tende a ficar mais deprimida. E é isso que está acontecendo com a nossa sociedade. A gente diz, assim, que nós somos verdadeiras mulheres maravilhas, né? Para dar conta, tripla jornada, quádrupla jornada, para dar conta de trabalho, de casa, de filho. E mesmo as mulheres que não trabalham fora, elas trabalham muito em casa. É um trabalho, é uma trabalheira. Os filhos, eles sugam uma energia e elas, ao mesmo tempo, são profissionais para pesquisar as coisas e alimentação e tudo, e não são valorizadas como elas deveriam ser valorizadas, que, né? Também causa uma frustração enorme, né? Claro. Aliás, só fazendo assim, destacando isso que tu falaste, porque tenho certeza que tem muita gente que nos ouve e está nessa situação e muitas vezes me pergunta, mas já voltou a trabalhar? Claro que sim, acho que eu estou mais descansada trabalhando muitas vezes do que dentro de casa, porque a gente sabe, quem cuida dos filhos e cuida da casa, o perrengue que é, né? Agora, tu mencionaste, Elaine, assim, essa questão de se masculinizar e é muito automática da mulher. Tem detalhes, assim, que são... a gente não se dá conta, como, por exemplo, me lembro de uma amiga minha que trabalhava numa grande empresa, uma grande corporação, ela dizia assim, eu não uso brincos, que é para não ficar aquela... Eu estava olhando pro teu brinco, assim, que bonito, com brilho, né? Que, na verdade, é muito errado, porque a gente perde a sua essência. Uhum. A gente gosta de dizer, assim, que a gente não quer criticar, a gente não quer dizer, assim, que o mundo tem que mudar, a gente precisa mudar. Né? A mulher, ela precisa entender o poder que ela tem e esse poder ele tem que nascer de dentro, não é para fora, não tem que falar mais alto, gritar, né? Não adianta eu ser, como eu estava falando, Mulher Maravilha para os outros, para todo mundo e não ser para mim mesma. Às vezes eu tenho que ter uma conversa com meu companheiro, minha companheira, enfim, para dividir melhor as atividades domésticas. Nesse papel eu estou muito sobrecarregada e eu não consigo sentar e conversar, porque o ser humano, como ele não está se conhecendo, ele não está investindo em se conhecer, em se desenvolver, ele está muito desconectado da sua essência. A gente está vivendo num mundo muito startup, num mundo que é tudo acelerado, num mundo que a gente sabe que precisa hoje ser criativo, precisa inovar, né? Não existe mais essa divisão de profissional e pessoal. É uma vida, é a tua jornada. E o que tu vai fazer com isso?
no sentido de protagonizar, né? Vai lá e faz. Escreve, vai viver a história que tu escreveu. Não vai viver a história que todo mundo quer que tu escreva. Porque senão tu vai chegar no sucesso, tu vai conseguir 1000 coisas e tu vai ver aquilo que todas as pessoas que chegam lá dizem. Não é isso que traz a felicidade. Sim, o que é sucesso? Exatamente, né? Tem a ver com os valores, tem a ver com o resgate da nossa essência, tem a ver com a gente ser a Mulher Maravilha pra gente. E não é gritando, é conversando, é dialogando, né? O diálogo é uma conversa aberta. Eu não começo a conversa já querendo uma coisa de ti. A gente vai se conhecendo, a gente vai um entendendo o outro e com empatia a gente chega num denominador comum. Só que para isso a gente precisa aprender de ser humano, como é que o ser humano funciona. Quando eu saí da área de gestão empresarial, assim, né, com 29 anos e fui para esse mundo de desenvolvimento, nossa, foi um mundo que se abriu para mim, assim, de possibilidades. Primeira coisa que a gente pensa é assim, meu Deus, como é que eu vivi sem essas informações tanto tempo? Que loucura, né? Sim, a comunicação não violenta é maravilhosa. A gente vai falar de muitas ferramentas lá, né? Para a mulher ter como, claro, ela possa se desenvolver. São 4 horas, são 3 blocos bem importantes. A conexão da mulher com ela, a conexão da mulher com seu parceiro. E essa parte é muito legal, porque a gente vai ter a Mônica Riffel, que vai estar coordenando esse painel, e o Gerson Zimmer e o Luciano Alves e a Sandra. O Gerson, ele vai falar mais assim do psicológico do homem. Aquilo que o homem muitas vezes não sabe falar pra gente. Como é que funciona, né? E como lidar com isso. O Luciano vai falar dos relacionamentos modernos, né? Agora, com essa loucura toda de aplicativo. O Luciano, querido, foi nosso colega aqui na RDC e ele fala muito bem sobre relacionamentos, é verdade. Sim. Ele é super experiente. E a Sandra vai falar por um viés, assim, de sexualidade, de espiritualidade e de constelação familiar. O quanto que o casal, por estar desconectado de si, deixa de ter uma relação profunda e íntima. Né, em que os dois se satisfaçam emocionalmente. Às vezes a relação ela fica só física, às vezes nem física. E às vezes a parte intelectual também perde a sintonia, os objetivos em comum. Sabe que isso agora, assim, tu falou e eu fiquei pensando, como nos últimos, na década, acho que até de 90, assim, teve muito estímulo para que a mulher cuidasse da vida sexual em casa, né? Uhum. Então, assim, a mulher, daqui a pouco, para não deixar a relação morna. Nossa, todas as revistas, de tudo dava isso, mas não é só isso, né? Claro que não. É porque a nossa sociedade, ela está muito superficial, né? A gente está substituindo os vínculos humanos por curtidas no Facebook, no Instagram. A gente tem que estar de bonito lá. Só que, para mim, essas redes todas, elas mostram que a gente quer se conectar. A gente quer estar próximo. Porque o ser humano, desde sempre, ele evoluiu em grupos. Então, a gente tem essa carência. Só que tem um sociólogo, Claudio Mir Machado, se eu não me engano, ele fala que a nossa sociedade ela está individualista e tribalista. Então, as pessoas elas ficam nesse narcisismo, né? Querendo atenção, querendo ser amadas, mas nem elas mesmas sabem se amar, porque elas não se conhecem. Olha como é importante o autoconhecimento, o resgate dessa essência. Às vezes, a mulher ela busca isso no parceiro, ela busca isso no trabalho, e ela não vai encontrar fora. Está dentro dela. E é se conhecendo que ela vai poder olhar para fora e identificar qual é o parceiro que realmente vai fazê-la feliz. Vai construir essa felicidade com ela. Né? E qual é a minha missão? A serviço de que eu vou colocar a minha missão? Qual vai ser o meu propósito? A gente vai ter o 3º bloco que vai falar de propósito. Aí é um olhar para aquilo que eu faço da minha vida. Eu posso ser dona de casa e administrar a minha casa. Esse é o teu propósito? Bacana. Vive ele, porque às vezes a mulher ela está em casa, ela se sente menos do que a que trabalha fora. Isso é um absurdo. E a que trabalha fora, por vezes até, pode julgar, os nossos julgamentos superficiais, né? Pode julgar que, mas ela não trabalha fora, eu tenho que administrar ainda a casa. Às vezes a quantidade de energia de uma pessoa, a quantidade de disposição varia de uma pessoa para outra pessoa. A gente tem que quebrar esses comparativos, a gente tem que ser quem a gente é. Esse é o significado da autorrealização, né? Para a gente realmente se autorrealizar na vida, e pouquíssimas pessoas se autorrealizam, cerca de 1%, se eu não me engano. É mesmo? Tem que colocar, sim, cerca de 1%, e não se sabe muito sobre isso, porque esse 1% aí está espalhado, né? Sim, esse 1% é tão realizado que ele não está nem aí para pesquisas de opinião. Que são pessoas verdadeiramente felizes. Essas pessoas, elas se conhecem e elas vivem plenamente o seu potencial. Então, assim, para ti, por exemplo, eu quero dar uma repaginada, eu quero mais vida, Então, é só tu te encontrar contigo mesma. E isso vai vir com força, porque vai vir de dentro de ti. E o mundo está nessa onda, né? Graças a Deus, o mundo está nessa onda de
feminino, não é o feminismo. A gente não é contra o feminismo. O feminismo é muito importante. Inclusive, hoje nós mulheres temos direitos por conta da luta dessas mulheres incríveis. Mas o nosso olhar tem a ver com o feminino, que é o resgate interno. O masculino, ele conquista, o feminino conserva. O feminino é que vai dizer o propósito, o que tem sentido, qual é a missão para construir isso no mundo. Uma coisa meio yin e yang, né? Total. E esse yin yang, falando nisso, tem tudo a ver com cada pessoa. Porque tu, por exemplo, tem o teu lado masculino, quando tu vai empreender, quando tu vai te posicionar, quando tu vai, né, assumir o palco, tu tem muito do masculino. Mas também tem o feminino, o sentido disso para ti, a tua conexão com as pessoas, o propósito de cada coisa que tu faz. E a gente tá costurando muito isso no projeto através dessa visão de vamos falar com mais profundidade, mas também vamos procurar trazer para o prático. Sim, para também sair dali já com algumas ferramentas, no caso. Caminhos. Para botar em prática esse novo conhecimento, né? Não ficar só no abstrato e nas discussões. Da tua percepção, qual é o maior público que acompanha esse tipo de evento, né, e de discussão? São mulheres que já estão em uma faixa etária maior, mais maduras e estão tentando se redescobrir, ou não? Tem muitas mulheres mais jovens que também querem fazer uso dessas informações? Eu vejo que tem muitas pessoas nas mais diversas áreas. E o que elas têm em comum? São pessoas insatisfeitas com o modelo de vida para fora. Pessoas insatisfeitas com esse modelo de que eu tenho ter, fazer. Eu quero ser. Eu não nasci para isso. Espera aí, o mundo, sabe? Será que é isso mesmo? Viver, comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma casinha não sei aonde, juntar dinheiro e deu? E aí acabou a tua vida? E daí tu morreu. E tu não deixou nenhum legado e tu não fez o que fazia sentido para ti. Né? Os próprios relacionamentos. A gente vai aguentando, se sacrificando até o momento que não aguenta mais. E aí acaba rompendo o relacionamento. E aí tem que começar de novo, porque o culpado não tem... Sabe essa coisa de culpa? O culpado é o parceiro. As mulheres se separam e muitas vezes, assim, colocam a culpa no outro, né? Mas eu posso colocar a culpa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas vai vir a conta, né? Que, na verdade, teria que ter trabalhado muitas questões internamente. Claro. E qual é a minha responsabilidade nisso? E qual é a minha responsabilidade e o que eu vou fazer daqui para frente? Aliás, autorresponsabilidade é um termo que está bem, virou moda, né? Falar em autorresponsabilidade, o que é muito bom, porque também te dá aquela ideia de que é possível tomar as rédeas da sua vida e as suas decisões e fazer o seu caminho, como tu falaste, né? Qual é a história que eu quero escrever? É porque, na verdade, a real, no fundo, sempre foi assim. Só que a gente vem de uma era industrial em que tu tinha que ir lá bater o ponto e fazer aquilo repetido até o final do dia, e aí tu vai para casa, e quem é que ia gostar de uma vida automática assim? Né? E aí tudo fica muito separado. Só que agora, né, com toda essa globalização, a internet, todas essas interferências de relacionamentos, é tudo muito rápido. Se as pessoas não buscarem ser mais, elas não vão dar conta de produzir o que elas precisam produzir. Porque hoje a gente precisa produzir junto. A gente não se deu conta disso ainda. Quando a gente conversa e se entende, tudo fica mais leve para todo mundo que está envolvido. Para mim, a evolução ela acontece quando eu faço bem para mim, eu faço bem para o outro e eu faço bem para o todo. Né? Que na PNL a gente fala que é a tripla descrição da realidade. A gente precisa olhar para fora, sair desse eu. Só que para isso eu preciso ter filtros, eu preciso me conhecer, eu preciso ter caminhos para entender que daqui a um pouco tu vai dizer assim, Elaine, tu é agressiva. Eu vou te dizer assim, às vezes eu fico agressiva. Seria o normal, né? Às vezes eu fico agressiva, eu tenho essa consciência, porque eu sou uma pessoa mais física. Mas aí a pessoa tem que estar também num outro nível de evolução pessoal, né? Para tu conseguir realmente fazer esse sair de si, olhar meio que de fora para a situação e dar espaço para a opinião do outro. Aliás, isso é algo que está faltando muito no Virtude, mundo, né? Virtude. O nosso cérebro, ele tem basicamente 3 funções. Seleção, controle e, através desse controle, a gente fica muito para fora detectando ameaças, né? E a gente esquece de olhar para dentro e buscar os nossos recursos e ter presença para lidar com o aqui e agora. Então, a gente está sempre na defesa. Eu vim para cá pensando muito nisso, nos instintos de sobrevivência. O quanto que a gente evoluiu
mas acaba sendo aquele bárbaro. Qualquer coisa demarcando território, brigando, e aí daqui a pouco não vira uma conversa, um diálogo, é uma discussão. E aí a gente vai buscar aproveitar o nosso neocórtex cerebral, né, nossa capacidade cognitiva, para ficar lembrando de coisas para mostrar o quanto eu tenho razão e tu lembrando o quanto tu tem razão e a gente não se entende. E só batendo cabeça. E existe a diversidade, né? Hoje a gente vê que para ser criativo, para inovar mesmo, a gente precisa de um ambiente com diversidade. Diversidade de gênero, diversidade sexual, né? Todo tipo de diversidade, de raças. E como que vai lidar com isso tudo? E traz o contexto comportamental agora para dentro. Né? Eu posso ser uma pessoa mais prática. Tem outras pessoas que são mais emocionais, tem outras pessoas que são mais mentais. Os mentais precisam de mais informação, então eles estão na reunião e eles estão querendo saber mais dessa estratégia. Eles não vão para a prática sem entender a estratégia. E os práticos, eles pensam assim, tá, mas pra quê? Que estratégia? Faz, é só fazer. Vai lá e faz. Não ficar falando, discutindo. E os emocionais estão ali, né? Poxa vida, não faz sentido nenhum. Era só a gente se conectar, ver o que tem valor, ver qual é o sentido disso tudo para as pessoas, né? Sim, mas para chegar nesse ponto, também cada um tem que saber como é que qual é o seu funcionamento e também ver que pode haver funcionamentos diferentes. E existe assim, ó, eu digo, tem acessos que eles são mais superficiais. E tem acessos que são médios e outros que são extremamente profundos. A gente precisa minimamente do básico, que é entender como é que o ser humano funciona. Biologicamente, psicologicamente, como é que é essa diversidade? Eu trabalho com isso, inclusive a primeira palestra eu vou dar, a Conexão Consigo, eu vou trazer uma ferramenta, que é uma ferramenta que a gente entende as personas, os tipos de personalidade que influenciam o nosso comportamento. Então, por exemplo, a mulher tem muito aquela persona que é exigente, sabe? Muito crítica. Na casa tem que estar tudo arrumadinho. Recém-organizei, como é que tu não colocou no lugar? Então tudo tem que estar perfeito. Eu não assumo uma posição de liderança, eu tenho muito conhecimento, eu tenho habilidade, mas eu nunca estou perfeita o suficiente para assumir essa posição. Essa é um tipo de persona. Então, como lidar com ela? Eu compreendo ela, eu posso desenvolver uma virtude, a virtude da serenidade, que é o quanto eu deixo de julgar a realidade. E eu passo a olhar os fatos, extrair os fatos da situação. Eu não digo que o João é preguiçoso, eu não digo que o João é desleixado, eu digo o fato, o João não estudou para as últimas 3 provas, ele falou sobre isso, ele foi mal nas provas. Esse é o fato. E como que agora eu vou me aproximar do João, entender a realidade dele, ao invés de ficar fazendo hipóteses e julgando as coisas, né, determinando. Vai ser uma jornada de autoconhecimento esse Sim. evento. A gente podia ficar aqui conversando mais umas 4 horas, mas não vai dar. Vamos deixar esse papo pro evento. Eu tenho uma formação básica que é 40 horas. Ó, nessa eu acho que vai dar pra gente conversar sobre tudo isso. Elaine, para finalizar, fala um pouquinho de como se inscrever no evento. Hoje a gente está com acesso através da plataforma Simpla, então é só entrar no Instagram, procurar Mulheres às Avessas, que vai ter o link lá, tanto o link presencial quanto o link online, porque a gente tem essa novidade, o evento vai ser transmitido ao vivo para todo o Brasil. Olha. Então quem não puder estar lá presente, vai poder acessar online. Qual é o horário? O horário vai ser das 2, o credenciamento a 1 hora, mas o evento começa das 2 e vai até às 6, fechando com a palestra da Nadine Anflor, né? Como estava deixando de falar o mais importante, que a Nadine Anflor é a nossa estrela, né, da tarde. Vão fechar com chave de ouro. Chave de ouro. Bom, tá aí então, quem quiser mais informações sobre o evento, deixa nos comentários, depois a Elaine vai lá e passa todas essas informações. A gente vai pro intervalo, volta daqui a pouquinho, não sai daí. Já de volta, e agora é hora do nosso diário do bebê. Virei mamãe. Hoje tem uma plantonista aqui, a Deza, indicação da minha querida amiga Su, e ela vai dormir aqui. E eu não acredito que eu vou dormir esta noite. Sabem quando a gente era jovem e ficava esperando ansiosamente por aquela noite com o crush ou pela festa? Pois é como eu me sinto hoje, só porque eu vou dormir. Eu não tô acreditando que eu vou dormir, eu tô com vontade de chorar de tanta alegria. E eu só quero dizer mais uma coisa, eu tô no quarto do Thomas, porque eu disse que é proibido que alguém me acorde, eu quero dormir sozinha, sem ninguém. E eu disse pra só me acordarem se tiver pegando fogo no prédio. Um dia pra quem dormiu 8
horas ininterruptas. Em algum momento eu acho que eu quis ir no banheiro e eu pensei, não, eu não vou, eu vou continuar dormindo. Gente, essa vida de bebê pequeno em casa, olha, o sono, a privação de sono é uma loucura, mas consegui dormir, então estou bem por mais, acho que eu sobrevivo mais uma semana agora, Bernardo. Bom, Bernardo Dreyer, empreendedor e professor também, traz aqui um conceito muito legal, que é o de futebol para crianças em condomínios, né, Bernardo? Exato. Pois é. Como é que funciona esse novo, digamos, método de ensino e por que ele tem sido um sucesso? Então, Ali, tudo começou, né? Eu sou professor de educação física, né? E o profissional de educação física hoje ele não pode mais se ater só a isso. Eu sou um professor e deu, vou ficar na academia trabalhando e deu. Não, a gente tem que buscar, a gente se torna um empreendedor e a gente vai abrindo leque. Aí, a partir de personal trainer, eu comecei, fiz uma formação em Pilates, comecei com turmas de Pilates, eu fui também com turmas de funcional, também tenho. Fiz futebol para adultos, os marmanjos, que nem a gente brinca, um futebol funcional, que é aquele cara que não gosta de academia. Futebol funcional. Aquele cara que não gosta de academia, que quer fazer uma atividade física, mas só gosta do futebol, sabe? Tem muito, né, por aí. Então a gente botava um funcional junto com uma bola ali, ele chutava um gol, dava um passe, né, conduzia a bola, a gente fazia uma coisa diferente. Então a gente tem que estar sempre se reinventando, né? A gente tem que pensar o profissional hoje, mesmo o professor de educação física, ele é um empresário. E a partir daí também eu comecei a juntar as coisas, juntar os pontos, e eu cheguei a essa questão de levar a escolinha até a casa dos pais, né? Para ele ter essa oportunidade de vivenciar o futebol com a criança, a iniciação esportiva. A gente trabalha a partir dos 4 anos de idade, ainda mais essa idade, assim, é mais complicado, né? A logística, o horário, o pai quer estar por perto, ele, às vezes, meia hora que ele perde no trânsito vai fazer uma baita diferença, né? Sim, meia hora essa às vezes questão, pra voltar. A vida está tão corrida, que a Elaine estava falando antes, né? Essa questão da mobilidade urbana, né? Mais a segurança. Hoje, cada dia, os condomínios estão maiores, né? A gente vê o condomínio tem quadra de tênis, ele tem piscina térmica, ele tem as quadras poliesportivas, tem academias super equipadas, entre outros tantos facilidades, né? que aparecem, né, dentro dos condomínios. Então, eu resolvi levar a estrutura, né, da escolinha para os condomínios. E a partir daí a gente forma as turminhas, a partir de 4 anos até 12 anos, e a gente começa essa vivência com as crianças desde cedo, porque a gente sabe que hoje eles estão cada vez mais acesso ao tablet desde criança, assim, desde muito novos, né? Às vezes, desde bebê, o pai já larga um tablet na mão da... Não, e os espaços também, as casas, no caso, se tornam cada vez menores, então tem pouca oportunidade de fazer exercício, de se mexer dentro de casa. Exato. Acaba tendo que realmente fazer um exercício por fora, e aí tem essa facilidade dos espaços conjuntos. Exato. Aí já junta ali um coleguinha que ele já brinca, né, no playground, já brinca na pracinha, e vamos colocar uma atividade, desenvolver a questão motora, a coordenação, né, a habilidade, o companheirismo, né, o trabalho em equipe, já começando, né, desde cedo, né. Pois é, Bernardo, sabe que é legal tu falares nisso, porque quando a gente fala em esporte, parece que assim, quero botar meu filho para se mexer. Mas não é só atividade física, embora a atividade física seja essencial. Mas também tem essa série de soft skills, assim, digamos, que eles vão aprender com grupos, né? E também num ambiente num contexto que tem o lado de competição. Sim. Mas eu imagino que vocês façam um trabalho para saber lidar com isso. Claro. Assim,
nessa idade, assim, muito novos, às vezes são as primeiras emoções ali, as primeiras frustrações, às vezes, né? Às vezes eles chutam a gol, a bola vai longe, eu falo, não, calma, vamos lá, vamos fazer de novo, repete, sabe fazer, tu consegue, capricha, ó, te concentra que vai lá, e daí eles vão de novo e conseguem, e aí aquela frustração já virou um sorriso, né? Quando eles fazem um gol, vai, comemora, aproveita, né? Fez o gol, vai lá, extravasa. Exato, são as primeiras emoções, ó, fiz um gol, né? Então eu também incentivo isso, né? A gente tem que ir vivenciando isso logo de cedo, né? E desenvolvendo com eles. Uhum. E tem uma pegada bem lúdica também, ou é mais o foco também, no principalmente esses mais novinhos, a gente faz uma recreação, eles adoram às vezes uma brincadeira, né? Depois, claro, eles querem o jogo também, mas tem que fazer uma brincadeira, um pega-pega, alguma coisa assim que eles adoram, né? Uma coisa mais lúdica, às vezes a gente brinca. Tem que fazer, acaba o futebol, agora vamos todo mundo sair correndo uma atrás do outro. A gente faz outras brincadeiras de roda, ovo podre, limão entrou na roda, enfim, né? A gente vai trazendo também essa questão mais, às vezes, de recreação, né? Também para eles, mas sempre não esquecendo do futebol. A gente começa a aprender o que é um passe, para que serve o passe. Porque às vezes no jogo só querem pegar a bola e sair correndo a bola. Não, tem o coleguinha, vamos passar pro coleguinha, a gente vai trabalhando todas essas questões, né? Essa coisa de aprender a lidar com equipe, né, e trabalhar em time também é muito legal. Agora, fazendo o gancho com o assunto anterior da Elaine aqui, a gente vê poucas meninas ainda sendo estimuladas a jogar futebol, né? Tenho certeza que muitas querem, mas eu acho que as próprias famílias não estimulam muito. Ou eu tô errada, tá tendo uma mudança e tá tendo mais busca pelo futebol feminino? Então, Ali, essa questão assim das mulheres, a gente vê cada vez que está se desprendendo um pouco mais. A gente vê mais as mulheres no estádio, a gente vê mais as mulheres comentando sobre o futebol, até nas redes sociais, né, postando alguma coisa. Então, elas estão, né, entendendo mais de futebol, né, acompanhando mais, vivenciando. E, às vezes, falta aquele empurrãozinho lá no início. Porque a Foot Kids a gente aceita tanto o menino quanto a menina, né? E jogam juntos. E jogam juntos. E o seguinte, porque isso surgiu para mim de uma vivência que eu tive lá nos Estados Unidos, que eu trabalhei tanto com futebol feminino quanto o masculino. E lá o feminino é mais forte ainda, né? As mulheres lá, elas têm mais a cultura do futebol feminino do que os homens. Porque os homens vão jogar o futebol americano ou o beisebol e a mulher acaba indo para o futebol, para o soccer, né? Então, elas jogam muito bem lá. E a gente poderia ter mais isso aqui. Ainda tem um certo preconceito, sim. Porque a mulher que joga futebol, ela é menina. E é interessante, não. Até por isso foi muito boa a Marta botar aquele batom bem cheguei na Exato. Copa que quebrou essa parede do não, a mulher que joga futebol é vaidosa também, né? Pode ser bem feminina. Claro. E, aliás, outro gancho com o assunto anterior, porque por que a mulher que joga futebol perde essa questão, né, de ser vaidosa mesmo, mas isso é papo para outra hora. Vamos voltar aqui para as crianças. Fiquei tendo várias ideias aqui. Bom, além disso, tem uma grande vantagem que é a questão da segurança, né? A gente já falou rapidamente aqui da falta de não perder o tempo em deslocamento, que isso aí realmente acho que é um problema para a grande maioria das pessoas, mas a segurança de estar num ambiente bastante controlado. Exato, né? Tem essa questão da segurança e para a criança também, ela está num ambiente que ela conhece melhor. Ela está ali, todo dia ela vai lá brincar naquela quadra, né? Ela se sente mais à vontade. Acho que ela se solta mais. Se solta mais, os pais ficam mais tranquilos, né? Às vezes os pais falam para mim, tô deixando ele aqui, daqui a uma hora eu volto para buscar. Também que vai fazer alguma coisa, adiantar o seu trabalho. Muitos pais trabalham em casa, né, hoje em dia, né, com questão do homework, né? Então, home office, e acabam tendo essa questão, vou deixar o filho, não atrapalha tanto quanto tivesse que levar numa escolinha, né? Como tivesse que sair para levar, depois sair, ou ficar lá essa uma hora, né? E depois voltar, perde mais um tempo, né? No trânsito, ou no deslocamento, enfim. E essa questão da segurança, hoje em dia, tudo, né? Quanto mais seguros a gente conseguir, né? Vai ser melhor, né? A gente vai conseguir ter nosso dia a dia, né, mais bem aproveitado.
Olha, Bernardo, tu trabalha bastante com crianças, assim. Como é que tu vê? Eu acho isso bastante delicado, porque os pais muitas vezes querem estimular o filho a fazer algo e daí a criança vai lá e, por exemplo, não se sente bem jogando futebol. Como lidar com isso? Assim, como é que vocês gerenciam isso ali no momento? Porque aí a gente vê daqui a pouco ficar aquela criança meio quietinha, né? Se sentindo peixe fora d'água. Na verdade, assim, ó, isso sempre tem. E assim, ó, é para tudo. É na rodinha inicial ali que a gente senta para conversar, o que fez no fim de semana, a gente quer saber, né, quer trocar uma ideia antes, né, para ver o que eles estão fazendo. E tem aquele que já mal terminou de falar, já sai falando. Sim, na frente, já atropela todo mundo. E tem aqueles mais quietinhos que tu precisa dar um estímulo. Conta para nós o que tu fez, né? Tem essa questão. E a gente tenta dar espaço para todos. E no futebol também, ali a gente, claro, vai ter o jogo que um vai se sobrepor e o outro, mas aí a gente dá uma estimulação, passa para aquele lá não tá, ele tá precisando fazer um gol, ele tá precisando participar do jogo, né, vamos interagir. E eles, claro, eles têm esse componente dentro deles, né, eles querem ver o amigo ir bem também. Então, é uma questão de... Isso é muito legal das crianças, né? Eles são muito mais solidários do que os adultos. Então, assim, daqui a pouco ganhar o jogo só não importa, mas poder fazer todo mundo participar. Exatamente. Aí tem uma questão que eu também, às vezes, a gente consegue interferir, né? Deu uma falta, não, quem vai cobrar vai ser aquele lá. Então, a gente traz para ele já fica, né? Estou participando. É valorizado. O jogo se sente valorizado. Então, o outro vai para lá para receber o passe. E todo mundo tem espaço para todos, né? E as divisões aí são feitas por idade ou por técnica? Assim, não, é por idade mesmo, né? Claro, a gente tenta botar os de 4 com os de 5, os de 6 com os de 7, por aí a gente vai soltando. Às vezes tem um pouquinho mais velho que ainda não tem tanto desenvolvimento, tanta vivência no futebol, dá para colocar com um pouquinho mais novo, que não vai prejudicar, né? Aí é uma questão de realmente ver se vai dar liga ali, se vai ficar uma equipe boa para se trabalhar. E o ideal é começar o mais cedo possível, porque tem uma outra coisa também com futebol, principalmente. Como é um esporte que acho que é o esporte que mais tem relação com a cultura brasileira. Muitas vezes quem não sabe jogar ou não gosta fica se sentindo por fora, né? Então, como é também interessante trazer a criança para isso desde o início, pelo menos para poder socializar ali. Ninguém precisa sair sendo jogador de futebol profissional. Claro, exatamente. A gente não quer formar jogadores com a FutKids. A gente quer dar a iniciação esportiva, que a criança tome gosto pela atividade física, né? A partir do futebol, da iniciação. Fazendo os exercícios, depois vai ter o jogo também, a gente faz o jogo mais no final da aula, mas tem os exercícios de técnica que a gente faz, né? E para elas irem aprendendo a fazer um deslocamento, a fazer, né, uma corrida, a dar um salto, a gente estimula a uma troca de sentido, faz um para e arranca, isso tudo, correr de costas, às vezes... Tudo, né? Coordenação motora, tudo está vinculado ao desenvolvimento de uma atividade física também. Exatamente. Agora, eu fiquei curiosa, preciso te dizer, com esse futebol funcional de adulto, como é que é o futebol funcional de adulto? Futebol funcional de adulto é basicamente uma aula de funcional, só que com uma bola de futebol. Mas como é que é uma aula de futebol? Não, eu preciso saber depois, você vai ter que me mostrar. A pessoa pega a bola e daí fica fazendo chute, enfim. Exato. A gente tem, assim, por exemplo, um exercício funcional. Vai fazer um deslocamento em zigue-zague, tá? E volta de costas, tá? Isso eu dou nas minhas aulas de funcional. Ou então, salta a barreira, corre até o final. Tem na aula de funcional. Só que aí ela vai fazer o zigue-zague e no final vai ter uma bola para ela chutar gol. Sim. Tá? Então eu tô colocando o futebol junto com o funcional. Mas isso a maior parte das pessoas que faz, quem se interessa, é quem já sabe jogar futebol ou não? É quem não sabe nada? Geralmente voltado para o público adulto que quer fazer alguma atividade física, mas que odeia fazer funcional, odeia academia. Mas aí tu bota uma bola no meio, a coisa já fica mais interessante. Porque a bola tem essa coisa muito lúdica, né? Parece que tu não tá fazendo exercício, exatamente, mas tá se mexendo muito. Exatamente. Às vezes eu tô na minha aula na academia de personal. A gente tá fazendo um abdominal. Ah, que saco, abdominal. Tu bota uma bola, joga a bola pra mim, quando sobe faz o abdominal. Sério? Já fica mais interessante. Só de ter uma bola ali. Tu jogou a bola, subiu, fez o abdominal, voltou. Jogou a bola, então a coisa fica mais interessante.
Olha A gente só. tem que buscar esses subterfúgios, às vezes. Sim, né, várias alternativas, né? Não, muito, muito bacana mesmo. Bom, então essa é uma super dica para quem às vezes tem como, né, quer botar os filhos a fazerem exercício e realmente tirá-los da frente da TV. Até porque tem uma coisa, a gente também tem um clima aqui no Rio Grande do Sul que muitas vezes não ajuda, né? A criança acaba ficando muito dentro de casa. Exato. Então, poder ter essa obrigação de não vai, gasta um pouco de energia, Claro, coisa às bem vezes boa. a gente chega lá, tá um frio de rachar, né, para dar aula. Mas não, 2 minutos já fizemos ali um aquecimento, já tá todo um calor tirando casaco, já estão prontos também. Melhor que ficar dentro de casa, né, em Carangados e passando de frio, né? E quem tem filho pequeno sabe como é importante dar atividades para que eles realmente se cansem um pouco, né? E E possam gastar um pouco dormir dessa à noite energia, né? de uma forma melhor. Exato. Porque se faz bem para nós, é claro que para a criança tem que fazer muito melhor. Claro, com certeza, né? Muito bem, então tá aí uma super oportunidade para botar as crianças a correr e já de quebra aprende uma série de técnicas, não só de bola, mas também técnicas de vida, né, Bernardo? Exatamente. Para lidar mesmo melhor com as pessoas, com os grupos. Sensacional. Obrigada pela tua presença, parabéns por agradeço. essas iniciativas. E agora a gente tem a entrevista com o Alexandre Erdkovich, que esteve em Porto Alegre na semana passada e trocou umas palavrinhas aí com o Virou Moda. Roda aí. E aí, estou com o Alexandre Erdkovich, que assinou toda a produção styling, né? Do desfile lindo que ocorreu agora, de uma coleção primavera-verão, que vem com muitas novidades. Alexandre, deu para notar uma intensa brasilidade, né? O que tu botou de toque teu aí nesse styling? Olha, na verdade, assim, quando eu cheguei a coleção, obviamente, já estava pronta. Eu acho que eu ousei um pouquinho nas misturas de estampa, né? Um pouco com cara de que não está combinando tanto, de repente. Também vários looks femininos com roupas de menino, roupas de homem, que eu acho que a mulher fica linda quando usa roupa de homem, né? Assim, na verdade é quase que um serviço, né, para as pessoas, para terem uma nova visão de como misturar as roupas da Pompeia com aquelas que tem no guarda-roupa já, né? Então, é isso. E tu assina uma coleção de 8 calçados que vão estar à venda nas lojas e eles têm bem a tua cara, assim. O que tu pode nos contar um pouquinho sobre esses itens? Na verdade, são calçados da Azaleia que nós preparamos só para vender para Pompeia. Então, só a Pompeia vai ter esses calçados que eu criei especialmente para essa coleção nas lojas, né? E, na verdade, eles são a expertise da Azaleia, né? O conforto, os materiais confortáveis, né? Uma moda de calçado muito fácil de usar. E eu agreguei ali algumas cores, um camuflado, umas correntes em cima, que eu acho que aí tá mais o meu toque. Como é que tu vê assim sair dos desfiles, digamos, de alta costura para uma moda que é popular e poder oportunizar para as pessoas ter acesso a isso, tudo que está acontecendo, as tendências, enfim, viverem isso também? Como é que tu te sente em relação a isso? Eu acho isso perfeito, né? Porque a moda é para todo mundo se veste, todo mundo se preocupa com a roupa que vai vestir quando acorda. Então, na verdade, eu acho que quem é criador e quem faz moda gosta de fazer, eu pelo menos gosto de fazer todo tipo de roupa para todo tipo de pessoa. Muito bem, então obrigada. Ele tá cansado, né? Porque foi um desfile super longo também. Só queria te pedir o seguinte, tu manda um beijo pro pessoal do Virou Moda? Um beijo, pessoal do Virou Moda. Isso aí, né? Conversando com um dos grandes estilistas da moda no Brasil de todos os tempos, né? Pouca coisa, né? Só não Virou Moda que vocês veem isso. Bom, a gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. A RDC TV, Cindy Lojas e o FCDL tem uma super oportunidade para vocês, que é o Black Friday Poa. Para vocês que são lojistas aí de qualquer cantinho do Rio Grande do Sul, é só acessar o site e pegar mais informações de como atingir 1.500.000 potenciais compradores, hein, com a ajuda de especialistas. Então, clica aí para saber mais e não dá para perder essa oportunidade, é claro. Bom, estou agora aqui com as educadoras somáticas Gabriela Guaranha e Maria Barcelos, que vão falar um pouquinho para nós sobre o método
Feldenkrais. Eu tive que colar porque é um nome difícil, né, gurias? Aliás, esse método, ele é bem novo, né? Aliás, bem novo, a chegada dele agora para nós. E eu gostaria que vocês realmente explicassem do que se trata, porque eu comentei com elas antes, eu li, claro, sobre ele, mas eu achei difícil de compreender. E eu acho muito importante vocês que estão à frente desse movimento e trazendo aulas para quem possa ser beneficiado por ele, explicar, porque é super útil, né? Muito. Bom, vamos começar pelo seguinte. O que é uma educadora somática? Educação somática é, digamos, um estudo novo, relativamente, assim, né, que começou no século passado e que a soma tem muito a ver mesmo com o que a Elaine estava falando, né? Que dá para entender como esse corpo, como experiência, esse corpo em primeira pessoa. Né? Então, às vezes, a gente pensa em corpo como uma coisa dissociada da gente, né? Então, às vezes, tem alunos que falam, eu não sei o que acontece com a minha perna, que a minha perna não vai, ela não vai, e vão falando nesse sentido. E quem é ela, né? Quem é essa perna? Então, a educação somática, eu acredito que dá para se dizer que é essa educação do sentir-se, de sentir esse corpo, de se apropriar desse corpo, da experiência de estar nesse Sim, e ser. com a percepção de que também as coisas, então, não são totalmente independentes. Por exemplo, estou com um problema na minha perna. Não, isso tem uma série de... Não é só físico, né? Tem uma série de outras questões que acabam influenciando nisso, e é a partir desse conhecimento e do trabalho em cima disso que vocês aí desenvolvem um melhor potencial físico, a cura, é por aí? A princípio, assim, a gente está habituado a trazer a questão do autoconhecimento através do pensamento e do sentimento. E esquecendo que quem comporta isso são as nossas estruturas físicas, né? O método ele é desenvolvido e as aulas, as propostas que são feitas para ter esse autoconhecimento é justamente integrar isso. O que você pensa quando se sugere um movimento, você vai pensar como vai fazer esse movimento e ao mover-se desperta lembranças ou desperta sensações e como integrar tudo isso, né? Então, na verdade, é uma aula de educação no sentido de se conhecer, se perceber e autorrespeito, porque tu não quer chegar em algum lugar. É proposto um movimento, tu realiza esse movimento, mas não existe o que é perfeito, existe o que você consegue fazer. Então é esse processo, essa construção em termos de educação, né? Cada um no seu tempo também. Sim, E isso é a bem percepção de que, como eu estou aqui sentada nesse momento, né? Qual é a minha respiração, qual é a minha percepção? Então, acaba se tornando uma meditação em movimento. Nossa, eu falei que não era tão simples, por isso que eu estava aqui tentando compreender. É complexo, mas dá para perceber, até porque a gente fala muito hoje em ela está somatizando, né? Ou seja, está acumulando uma série de questões ali que acabam desembocando num problema. Acho que somatizar tem sempre esse lado pejorativo, digamos assim, né, de ser relacionado a problema. Mas tu pode desconstruir, então, isso a partir do desenvolvimento dessa técnica. Sim, é que existem hábitos, né? Cada um tem seus hábitos de funcionamento e de movimento. E aí, no momento que cada um tem a sua particularidade, né? Desse modo de ser habitual. E a desconstrução disso, ou o reconhecimento disso, muitas vezes tu tá com uma dor que é o teu padrão de hábito de executar determinadas tarefas.
No momento que tu faz uma aula e percebe esses padrões, tu mesmo te reeduca e muda esse padrão. Então é um método que te dá muita autonomia, muito autorrespeito e autoconhecimento, né? E como é que funcionam as aulas na prática? Tem duas formas de aula. Tem a aula que é individual e que daí acontece principalmente com o toque, né, do educador, e aí ele vai mostrando caminhos diferentes de movimento, vai mostrando o caminho que já acontece. E o Moshe Feldenkrais, que foi o criador, né, ele fala muito que é como se fossem um sistema nervoso, uma comunicação de sistemas nervosos, na verdade. Então, que é essa conexão, né, essas duas pessoas trabalhando como se fossem sentindo uma outra o tempo inteiro. Então, quando vou te tocar, eu estou sentindo uma coisa, eu estou sentindo o movimento que tu faz, e tu vai começar a perceber esse movimento junto. E a outra aula, que é a aula em grupo, que daí, então, as pessoas, normalmente acontece deitadas, mas podem ser sentadas ou de pé. E aí o professor vai guiando, assim, principalmente para fechar os olhos e aí sentir, né? O chão, por exemplo, dá muito feedback de quais são as partes que encostam o chão, se tem partes que encostam mais ou menos. E aí o tamanho que tu percebe cada parte do teu corpo. Porque a gente tem essa ideia, né? A gente é assim e tal, e a gente acha que a gente tem essa imagem, né? Mas se a gente fecha os olhos e a gente começar a perceber, às vezes a gente... parece que uma perna está muito maior do que a outra, na minha sensação. Sabe? Parece que tem um lado que tem volume e o outro está esmilinguido. Então, a tua sensação e a tua percepção, né, de ti ali deitado, a tua experiência, por isso que eu falo na experiência de corpo, né? A tua experiência, muitas vezes, é diferente daquela que... Enfim, que tu acha que é. Daí agora eu compreendo a ideia de meditação em movimento, porque tu realmente faz essa introspecção, assim, né? Mergulho para cima, mergulho para dentro de si, só que fazendo os movimentos conforme a orientação que é dada pelo educador. Isso. Quem é o público que pode se beneficiar desse método? Todo mundo. Todo mundo? Não serve para qualquer um? Serve. Enfim, qual é o objetivo final da técnica? É desenvolver curar algum problema físico? É desenvolver uma outra área? O objetivo principal é nos sentir bem, né, com a gente mesmo. É ter essa alegria de viver, de estar presente em si, né? Isso dá potência, se fala muito em desenvolver hoje, né, potências. E através do método, tu fazendo não só essa introspecção, porque no momento que tu está presente, tu também consegue estar presente no ambiente, na relação com o outro, né? E esse autorrespeito tu também vai transmitir nas tuas relações. Então, no momento que tu faz algo que não é exigido de ti, algo perfeito ou algo, isso é o correto, esse é o movimento correto, tu também vai ter uma relação melhor de limite com os outros, de diferenciar, né? De não ter essa diferença nas relações. Aliás, por isso, então, é bacana o fazer com outras pessoas, fazer em grupo. Sim e não. Vamos evoluir nesse aspecto. Fale-me mais sobre isso, sim e não. Eu acho que isso que a Maria fala, né, de melhorar a tua relação com as pessoas, é que quando tu melhora a tua relação contigo mesmo e que tu consegue ter claro para ti, né, enfim, isso de respeito, isso de entender o teu movimento, entender a tua vitalidade, né? Tu olha para outra pessoa e tu enxerga outro ser vivo e tu consegue respeitar. Sim, então esse não ser está limitado, esse benefício não está limitado ao momento ali de grupo, né? Realmente é eu evoluir pra vida. Como um todo e levar essa sensação, esses ensinamentos dali para fora também.
coisas práticas, né, dentro do método, porque como as pessoas normalmente chegam até nós, né, sempre pela via do doloroso, né, de uma dor que incapacitou, de uma dor que trouxe alguma limitação, né, e algumas preferem fazer essas aulas em grupo, e outras preferem fazer as aulas individuais. Depende muito dessa relação. Mas, assim, são coisas muito simples do dia a dia que a gente faz sem ter a consciência. Uma dona de casa, né? Ela tem o hábito, tira lá a roupa da máquina, estende no lavar a louça e chega no final do dia toda dolorida, não consegue dormir, achar posição na cama. O que a gente traz para a realidade daquela aula, trabalhar ali? Tá, mas que movimento faz o teu braço para levantar? Você está tendo essa consciência, esse respeito, ou está indo além do limite? Tu está te utilizando total de perna, braço, ou só o braço? Tá aí. Então, essa consciência de você trabalhar inteiro, né? Que é muito interessante falar isso, porque realmente são movimentos automáticos. A gente não para pensar. E ao trazer a palavra consciência, realmente, opa, peraí, o que eu estou fazendo aqui, né? E de que forma eu posso talvez alterar, melhorar, enfim. Aí a pessoa, neste momento da aula, ela dá para dizer que ela refaz o movimento, ela repensa o movimento? Ela reconstrói, mas principalmente ela vai entendendo que existem outras possibilidades de se mover. E ela percebe os movimentos extra que ela faz. Por exemplo, né, vai comer. E aí tu come todos os dias. Agora, existe às vezes isso aqui, que acontece sem que a pessoa se dê conta. E daqui a pouco ela tá com uma contratura horrorosa aqui, não sabe o que aconteceu, o que foi que eu fiz, mas todos os dias ela acaba fazendo isso aqui. Por uma coisa simples, E né? é uma coisa simples, né? E de repente ela conseguir só perceber um outro movimento possível, outros movimentos possíveis, vai desfazendo essas dores crônicas, essas... Pois é, Gurisa, isso também está de acordo com o que a gente conversou lá no primeiro bloco, que é essa falta de tempo que se dá para si mesmo, enfim, para pensar coisas sobre a nossa vida, sobre o nosso eu. Então, é bem isso. Daqui a pouco está fazendo ali, repetindo movimentos sem parar para pensar, e como isso pode acabar sendo nocivo para o teu corpo. E é uma questão muito interessante que, com a prática, tu vai percebendo que você não precisa, na verdade, parar para pensar sobre o que você está fazendo. Você automaticamente está porque você não está pensando, você está sentindo. Olha só. Esse é o ganho, essa integração, pensar, sentir e ser, porque é tudo junto, né? Essa neurose, digamos assim, que se tem hoje, de que a gente é compartimentalizado, na verdade, não é essa a realidade. Não existe um ser só intelectual, ou um ser só emocional, ou um ser só físico. Nós somos essas três. Só que a educação, a maneira que se vive, todas essas maneiras sociais que hoje, né, se tem, meio que deixou em caixinhas isso, separadas. Que legal. E o método faz essa vivência, integrando todas essas... Sim, aí a pessoa, na verdade, busca vocês, a princípio, como tu falaste, em função de uma dor, mas acaba saindo com um benefício que é muito maior do que isso. Um ganho social, um ganho como indivíduo único. Gurias, vocês têm aulas que são gratuitas em grupo, né? Seria legal falar para o nosso público quando, onde acontece, como fazer parte, porque tenho certeza que muita gente aí está se identificando e vendo os benefícios dessa técnica. A nossa formação Brasil terminou fazem 1 ano. Então, nós criamos o coletivo Rio Grande do Sul, que nós somos 11 terapeutas formados, educadores formados na técnica, e então criamos o coletivo Feldenkrais.
Ali no coletivo Feldenkrais, nessa página, tem a agenda de vários colegas, de todos esses colegas que trabalham, e as aulas experimentais, a gente chama de aulas experimentais. Quando nós damos aulas em grupo, a primeira aula que a pessoa vai fazer, nós chamamos de aula experimental. Então, é onde ela tem a oportunidade de... E de vez em quando também a gente faz, tipo, agora na semana passada, né, teve no Espaço Conversações 2 aulas abertas, em que, enfim, né, era para o público em geral poder Não, e até para exatamente para conhecer, né, como funciona e enfim, né? Primeiro lugar realmente é conhecer esse método. Feldenkrais foi criado pelo... Repete o nome do criador. Moshe Feldenkrais. Moshe. Aonde que foi? Ele era russo. Russo, então, pois é, né? Físico, aí, né? Físico, russo. Bom, com certeza era uma pessoa bastante inteligente. Muito. E ainda criou um método que está ajudando muita gente aí. Gurias, super obrigada pelas informações. Me ajudaram muito, entendi tudo agora, né? Que muito bom. bom. Que bom. A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o método Feldenkrais, deixem aí nos comentários, que as gurias certamente vão ajudá-los depois. Bom, roda o break. E agora o nosso bloco de moda aqui no programa, começando pelo look do dia. Vocês viram que eu tô selvagem hoje, tá? Botei um animal print e vejam só que suave que tá essa estampa, apesar de ser um animal print, né? Ela tem um tom um pouquinho mais claro, então quebra aquela força, aquele tchum que a estampa tem em função dos tons mesmo. Vamos lá pro pé. Tô com uma bota de cano longo, porque o vestido é midi, está friozinho, então não podia botar as canelas de fora. Vejam que ela é preta, apesar do vestido ter a estampa nos tons de azul escuro, mas não tem problema. Hoje a gente pode mixar azul e preto tranquilamente, tá? É um tubinho bem basiquinho, só que não, né? O corte é simples, mas a estampa faz toda a diferença. E para combinar e fazer uma puxada de volta pro tom de azul, eu botei aqui um conjunto, ó, vamos mostrar aqui os brincos também, que é dourado com azul, ou seja, ele destaca o azul da estampa, né? Senão a bota ia puxar pro preto e eu queria deixar um pouquinho mais leve, já que está um dia lindo aí fora. Bom, vamos pro nosso Drops de Moda, hoje com looks do Festival de Cinema de Veneza. Roda aí.
bom começar a semana com looks inspiradores e glamourosos como esses, né? Tudo bem que nem todo mundo tem a oportunidade de passear num tapete vermelho, que nem essas divas aí com roupas tão sofisticadas, mas é bacana porque olhando essas imagens, a gente sempre consegue pensar uma ou outra referência do que vem por aí. E claro, por que não botar isso nos nossas composições diárias? Afinal de contas, é bom também o nosso dia a dia com glamour. Vamos trazer um pouquinho de glamour para nossa vida. A gente vai ficando por aqui hoje. Essa semana inteira estaremos aqui todos os dias às 15 horas. E agora vocês ficam com o Capu no feed. Beijo, gente. Até amanhã.